A arte românica é a grande arte da Idade Média na Europa. Todo europeu é fascinado por esse período da história da arte, da história da cultura, que abrange os séculos XI e XII. Não confundir arte românica com arte romana, que é o clássico, né, e que termina lá pelo século V para o VI, quando a arte bizantina se afirma. Muito menos vamos confundir a arte românica com o romantismo, que é do século XIX. Né? Então, a arte românica é medieval, séculos XI e XII, recebe influência da arte carolíngia e, portanto, da arte bizantina e ainda vestígios muito marcados da arte romana, do classicismo romano. Né? A arte românica ela é testemunha de um processo histórico em que você tem, por exemplo, a constituição de 11 línguas neolatinas, entre as quais se incluem o italiano, o romeno, o francês, o espanhol e o próprio português, além de outras línguas. Então, quando falamos de arte românica, estamos falando de uma arte que assistiu um processo histórico de expansionismo do cristianismo nunca visto antes. E tudo começa com Carlos Magno, coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico no Natal do ano 800. A principal tarefa desse governante foi expandir o cristianismo pela Europa, numa época em que cada pequena aglomeração populacional cristã era cercada de extensas áreas onde se cultuavam paganismos da maior variedade, o clássico, o germânico, o celta, o gaulês. Reformas essenciais no plano educacional e filosófico foram feitas durante o reinado desse monarca e de seus sucessores no século seguinte. Mas o meio mais eficaz usado para se proceder ao expansionismo do catolicismo foram os próprios fiéis, através da peregrinação, prática já consolidada no século XI em diante. Assim, o estilo românico espalhou-se pelas grandes rotas de peregrinação. A peregrinação constituía-se numa forma de exercício da fé muito comum durante a Idade Média, uma vez que os locais santos eram vistos como depositários de atributos religiosos especiais, pelo fato de neles encontrarem-se vestígios materiais da existência de um santo. As grandes rotas de peregrinação ocorreram em direção a Jerusalém e a Terra Santa, no Oriente Médio, a Roma e ao Monte Gargano, na Itália, e a Santiago de Compostela, no noroeste da Península Ibérica. Durante esse expansionismo, houve um mosteiro que se destacou pelas mudanças realizadas em seu bojo, Cluny. Como principal braço católico no âmbito monástico, o mosteiro de Cluny foi de grande importância para se fazerem as reformas de que carecia o clero medieval. Essas reformas marcaram-se pela emancipação dos mosteiros e por seu desligamento total em relação aos interesses da vida mundana, ficando o mosteiro regido pelas regras de São Bento e subordinado diretamente ao Papa. E entre essas reformas figurou a normatização dos aspectos construtivos e estéticos dos mosteiros, o que acabaria por configurar um estilo com características próprias. A técnica construtiva era chamada estereotomia, que consistia em cortar com precisão as pedras de lióis para serem encaixadas com pouquíssimo uso de argamassa. Os portais são a grande marca das edificações românicas, caracterizados por laterais retas e vergas semicirculares. Sob a arquivolta há uma superfície trabalhada, chamada tímpano, onde constam figuras em baixo relevo, normalmente representando temas escatológicos, ou seja, imagens relativas ao fim do mundo. Observa-se também a presença de contrafortes agregados à parede externa das edificações, contribuindo para aumentar a estabilidade e a resistência dos muros e paredes.
Outra característica da igreja românica era seu aspecto robusto e com paredes espessas, já que o peso das abóbadas obrigou os construtores das igrejas a aumentarem a resistência das paredes, que não apenas separavam ambientes e agenciavam o espaço arquitetônico, mas desempenhavam também função estrutural na edificação. A planta baixa guardava ainda o programa original das basílicas constantinas, com uma nave central, alta, ladeada por duas outras colaterais de pé direito mais baixo, sendo o coro formado por uma abside de grandes dimensões, dentro da qual havia o deambulatório, por onde os fiéis passavam adorando as relíquias. A novidade é o braço do transepto formando uma cruz latina ou, quando existe um segundo transepto de menor tamanho, uma cruz de Lorena. No interior, notam-se abóbadas nos tetos, construídas em pedra e desempenhando as funções de alcançar maiores vãos do que as estruturas de madeira, como também melhorar a acústica do espaço sagrado. As abóbadas de berço foram as primeiras a surgir e associavam o princípio da cúpula romana com as plantas de partido longitudinal. Em razão da função exercida com estrutura pelas paredes, as janelas não podiam ser muito largas, para não retirar delas, das paredes, a sua resistência. Com isso, ocorria com muita frequência serem as igrejas românicas mal iluminadas. Quando se estuda a história da arte sacra, percebe-se uma característica desse tipo de arte que é toda peculiar aos espaços sagrados. Quando se faz, por exemplo, uma igreja bizantina, e aí o tempo vai passando, daqui a pouco, 200 anos depois, alguém resolve empreender uma grande reforma nela, acrescenta coisas, mas como se trata de um espaço sagrado e esses espaços acabam sendo sacralizados, até porque era dentro das igrejas que se faziam enterramentos, né, os cemitérios é uma invenção posterior, não se retiravam aqueles espaços, não se faziam grandes transformações. É raro isso, né? Pode até acontecer, igrejas que são todas demolidas e refeitas outras, isso acontece também, né? Mas é mais recente, né? Antigamente não, antigamente acontecia com frequência da obra de arte ser transformada, como os portugueses dizem, alindada, né? Recebe acréscimos, faz modificações, né? Se você chega, por exemplo, na igreja de Santiago de Compostela, que era um ponto de peregrinação, os peregrinos chegavam e botavam a mão, até hoje fazem isso, né? Na parte central do portal, onde tem um pequeno colunelo com a imagem de Santiago, colocam ali a mão para rezar. Com a passagem do tempo, aquele espaço todo ficou sacralizado. Eles quiseram fazer uma reforma e fizeram na época do Barroco. Fizeram aquela fachada barroca que a gente olha e reconhece. Mas essa fachada, quando você passa por ela, você pensa que está entrando no átrio da igreja, ou seja, no vestíbulo, né, na Galiléia, e não está entrando num falso átrio, porque se você olhar para frente, para cima, você vai ver a fachada antiga, a fachada românica, né? Um outro exemplo que se pode ver sobre isso é a igreja de São Marcos, em Veneza. Vamos olhar para ela, para a gente ver como ela surgiu, bizantina, que depois se transformou e virou uma igreja românica, né? Mas guardando ainda os vestígios da arte bizantina. Construída no século IX e remodelada no XI, a Catedral de São Marcos de Veneza é uma obra de arte que parece querer contar-nos sua própria história através dos sucessivos acréscimos recebidos com o tempo. Em sua fachada, percebemos as portadas românicas, encimadas por esculturas bizantinas, próximas a pináculos e a outros vestígios da estética gótica, os quais dividem espaço ainda com os mosaicos renascentistas. Se olharmos a igreja de cima, vemos que sua planta baixa
obedecia ao programa arquitetônico formado originalmente por uma cruz grega, aspecto peculiar das igrejas radiocêntricas da era bizantina. Na reforma do século XI, fez-se o acréscimo a partir da antiga fachada, estendendo-se a nave por mais alguns metros, conferindo um gosto de igreja basilical. No interior, o visitante é surpreendido com a beleza dos mosaicos de ouro da segunda idade do ouro da arte bizantina. No lugar de abóbadas de berço, preponderam, todavia, as cúpulas, como costumava ser na tradição da arquitetura bizantina. As igrejas românicas, e de uma forma geral as igrejas medievais, eram locais sagrados, mas eram também espaços de convivência. Um fato que é pouco conhecido é que elas não eram cobertas com soalho de pedra ou de madeira, era terra batida, coberta com feno, ou com serragem, porque as pessoas entravam nas igrejas com seus animais, e se convivia e se conversava. Lembremos que Constantino, quando foi buscar um modelo que era a Basílica Constantina, que não tinha nada a ver com igreja, era um lugar de convivência para se fazerem leilões, julgamentos, debates filosóficos, enfim. Ele pegou a Basílica e aplicou para o cristianismo, né? Então era espaço de vivência. Na igreja medieval as pessoas conviviam, ficavam ali, né? Deixavam-se ficar. Você vê que a nave principal, com a cúpula, a abóbada, permitia a propagação do som e os ofícios religiosos celebrados pelo padre, né? Enquanto que a parte lateral ficavam altares com os seus respectivos retábulos e, com frequência, relíquias, né? Onde elas ficavam? Na abside, que é aquela parte circular posterior da igreja, onde tinham as absidíolas. Ali, nas absidíolas, ficavam, às vezes, sepulturas de santos, às vezes apenas a referência de um relicário contendo um fragmento de osso, né? E essas igrejas foram fundamentais, foram feitos na época em que, de uma certa forma, se constituíam também os contextos significativos de identidade coletiva. O europeu, quando busca as origens, né, do seu povo, do seu país, normalmente se volta para essa época, né, que é o período românico, né? Então, ele foi fundamental para a constituição da sociedade europeia, do mundo ocidental de uma maneira geral, porque dali partiram depois para as descobertas de outros continentes, houve a colonização, né, de que o próprio Brasil é herdeiro. Então é isso. Próximo segmento a gente fala um pouco sobre o gótico. Obrigado.